Gente, como sempre, vamos falar aí de alguma coisa aí voltada a conhecimento. Título então: a imaturidade intelectual. Quais as consequências disso? Vamos definir primeiro o que seria a imaturidade. É essa busca aí por qualquer tipo de coisa que normalmente não vai ter como uma finalidade o conhecimento. Você busca, por exemplo, às vezes conhecimentos periféricos, né? Conhecimentos assim que eles não estão diretamente ligados com o núcleo de alguma coisa assim que você precisa acabar sabendo para você poder minimamente assim começar a se inserir dentro, né, de uma vida tomada aí pelo intelecto, né? Para você começar assim a ter de verdade uma vida intelectual, você vai precisar, a cada passo que você dá, tentar ficar mais próximo do núcleo do conhecimento das coisas, do núcleo do conhecimento de temas pesados, do núcleo, né, do conhecimento de coisas assim que, infelizmente, né, você vai acabar assim não tendo muito contato, ou às vezes nenhum contato, quando você está inserido numa faculdade, você está inserido num curso técnico, ou você está numa escola. O objetivo desses três lugares assim não é fazer com que você se desenvolva intelectualmente. E por não fazer isso, o que acontece? Você acaba ficando cada vez mais distante, né, de optar por ter uma vida intelectual. Você começa a ser uma pessoa que tem uma postura periférica diante de assuntos importantes. Então, quando as pessoas falam para você o que é amor, você acha muitas vezes que o amor, né, ele é simplesmente um estado de reciprocidade. E na verdade não é. Na verdade ele envolve muitas coisas, né? Ele tem coisas de ordem biológica, tem coisas de ordem social, tem coisas de ordem financeira, tem coisas que precisam ser vistas, né, dentro aí de uma ótica de valores, né? Então são um grupo de coisas que você precisa analisar para muitas vezes aí você poder falar especificamente de um conceito. E o que acontece quando as pessoas elas são colocadas de uma maneira periférica em relação aí a temas relevantes? A sociedade ela começa a travar, né? Começa a frear, e você muitas vezes é parado aí diante de problemas que eles só podem encontrar alguma coisa mais próxima da solução, ou alguma solução, quando você começa a buscar o núcleo do conhecimento das coisas, quando você começa a buscar o núcleo do conhecimento dos temas, né? E isso aí se estuda muito numa coisinha chamada teoria do conhecimento, que é quando você começa a se perguntar, né, o que é o conhecimento, quando você começa a se perguntar o que é necessário para você conhecer, quais são as formas que você possui assim, né, para poder chegar mais próximo de uma verdade, para chegar mais próximo da elaboração aí de algo que pode ser duradouro, né? Como você pode cometer menos erros na hora de elaborar uma teoria voltada ao conhecimento. Só que essa disciplina você não vai ver ela da maneira como você deveria ver nos três lugares onde você deveria saber bastante sobre isso, né?
você vai acabar distante dessa resposta. E aí o que sobra? Você vai começar a ter que se desenvolver, né? Você vai ter que começar a questionar mais o conhecimento, a questionar temas, a questionar soluções para os temas. Então você vai fazer um trabalho sozinho. Você vai acabar fazendo um trabalho faraônico, porque você não tem, né, essas respostas assim próximas aí de você. Então você tem que se tornar um pesquisador de toda a verdade aí que você procura, e muitas vezes confrontar ainda aquilo que você sabe. Ou seja, você tem que acabar muitas vezes confrontando o que você sabe com conhecimentos que já existem, com conhecimentos aí que eles foram formulados aí por pessoas que se ocuparam aí de desenvolver ele. E depois que você faz todo esse trabalho aí de confronto, depois que você faz aí todo o trabalho de colocar, né, lado a lado as coisas com o objetivo aí de achar uma verdade, quando você coloca as coisas para serem analisadas, a coisa aí que você está estudando para ser pensada, para ser revisada, né? Às vezes você acha que achou uma resposta para uma coisa, mas você revisa e você vai acabar percebendo que você não achou isso aí que você estava procurando. E quando você faz isso, o que acontece? Você acaba de alguma forma ficando mais distante, né, do que seria a verdade. E você se distanciando dessa verdade, o que acontece? Você fica com cada vez menos probabilidades de achar a verdade, de achar um pouco de harmonia, de se sentir mais seguro sobre as coisas que você sabe, de conversar com outras pessoas, porque essa insegurança ela começa a se refletir quando você não tem o domínio, né, daquilo que você está pesquisando ou que você está estudando, né? E as pessoas, elas vão te fazer perguntas, e essas perguntas, quando você não conseguir dar uma resposta cientificamente satisfatória, você vai acabar se sentindo uma pessoa meio que incompleta, né? Porque a pessoa, ela não estuda essa coisa que você está estudando, mas para ela é interessante fazer aquela pergunta e ter, né, a solução daquilo, mesmo que você demore 1 ano para dar uma resposta, mas seria interessante você tentar dar essa resposta para a pessoa, né? E aí que começa, né, um processo bem difícil, que é de você começar a perceber que você é uma pessoa muito pequena dentro, né, do universo, que o seu tamanho é pequeno e que talvez a função do conhecimento não seja mostrar para você de cara, né, o teu tamanho, mas de mostrar para você que mesmo, né, você tendo um tamanho aí muito pequeno em relação ao universo ou à Terra, não sei o que vai usar como um parâmetro, né, de medida, mas mesmo você sendo uma pessoa pequena em relação a tudo isso, que ainda é interessante você continuar, né, se desenvolvendo, justamente para você encontrar uma beleza que você não vai encontrar quando você for num show, quando você for numa festa, quando você for
num churrasco, quando você for fazer uma compra e passar alguns meses, você simplesmente deixar aquela compra que você fez ali atirada, deixar ela de lado. Então você não vai conseguir achar, né, um alívio, né? Você não vai conseguir assim se sentir mais calmo, menos ansioso, com uma tranquilidade tão grande que não vai te levar aí a causar conflitos com seus amigos, porque a pessoa que ela de alguma forma, né, ela abraça uma covardia diante do conhecimento, ela vai começar a viver coisas assim. Ela, por se agarrar nessa ideia de que ela já sabe coisas que ela nem efetuou leituras para poder debater, né, para poder chegar a uma verdade do que ela já sabe. Então, se a pessoa ela não faz esse confronto do que ela sabe com o que outras pessoas escreveram, ela começa a ficar próxima da ignorância e de um grande atraso em relação à busca pela verdade. E isso acontece, gente, em todos os campos, né? Não tem como dizer para vocês assim, olha, esse campo aqui eu tenho certeza que é o campo que está menos se desenvolvendo, porque existe uma postura aqui que não permite que as pessoas, elas de alguma forma assim, fiquem mais próximas aí da verdade. Não tem como. Mas você pode simplesmente, dentro aí do que você escolheu, realizar boas leituras, fazer resumos de aspectos que te chamaram mais atenção e de aspectos que talvez sejam mais relevantes para serem aí discutidos, debatidos, e que ganha aí um aspecto aí de eternidade, né, dentro da sua área. Porque quando você faz isso, você de certa forma está ajudando, né, a se construir uma história, e uma história de muita relevância na vida das pessoas aí que vão fazer parte do mundo, né? Então, quando você toma essa decisão, pode-se dizer que quando você procura aí fazer as coisas corretas e que você efetua leituras importantes e que você faz síntese dessas coisas e tenta elaborar teorias, que você não está simplesmente apenas, né, querendo ganhar dinheiro com isso, ou sendo um engodo, porque de repente você não é tocado por aquilo que você faz, né? Você não tem ali um sentimento em relação a o que você estuda, ao que você desenvolve. Às vezes a pessoa que não tem esse sentimento, ela pode ser tratada como um engodo, né? Se ela não faz aquilo ali com a ideia de um legado. Só que também nós temos que ver que a pessoa, ela pode fazer esse trabalho sem ter essa noção de legado, e ela pode desenvolver um bom trabalho. O que seria interessante é ela sempre procurar a superação dela mesma, né? Então, quando ela procura essa superação, ela, de certa forma, ela supera, né, esse estado aí de imaturidade intelectual, porque superar a si mesmo não está ligado a propósito, mas está ligado a um certo valor, né? Então a pessoa, de repente, ela pode ter ali
uma postura mais fria diante do que ela aprende ou diante do que ela ensina, mas ela pode ter ali uma grandiosidade muito grande quando ela se propõe ali a fazer isso aí com a ideia de superação, né? Com a ideia de todos os momentos ali que ela puder, ela fazer um pouquinho a mais, né? Bom, aí vem as consequências disso aí, né? De se fazer as coisas corretas, né? É desgaste físico. A pessoa, ela vai ter um desgaste grande, porque quando a pessoa, ela começa a procurar a verdade, normalmente ela se fixa muito naquilo que ela está fazendo, e por ela ter esse nível grande aí de fixação, ela muitas vezes ela se programa ali para estudar 1 hora, e daqui a pouco ela estuda 1 hora e meia, daqui a pouco ela estuda 2 horas, daqui a pouco ela estuda 2 horas e meia, e daqui a pouco ela estuda 3 horas. Então ela aumenta muito o tempo que ela fica ali concentrada, né, no que ela está desenvolvendo, e aí começa a aparecer problemas, né? A pessoa, ela começa num dia a dormir um pouquinho mais tarde, ela vai dormir 1 hora, 2 horas mais tarde, e isso aí vai pesar na semana dela. E no outro dia ela vai dormir meia hora, e no outro dia ela vai dormir 1 hora. Daqui a pouco, quando vê, ela acumulou aí na semana 5, 6 horas a menos de sono. Para uma pessoa que trabalha, para uma pessoa que desenvolve teorias, para uma pessoa que quer chegar a uma verdade em relação ao conhecimento, isso é um tempo quase difícil de recuperar, assim. Porque se essa pessoa, ela pega uma semana e ela faz isso, na outra semana ela vai fazer umas 4 horas, na outra semana ela vai fazer umas 2 horas. Então daqui a pouco, no mês, ela perdeu aí 16 horas de sono a menos, né? Daqui a pouco ela perdeu 18 horas de sono, porque ela tentou fazer as coisas da melhor maneira. Aí vem aquela questão, né? Uma questão assim que é muito interessante, muito importante, né? Que aí você muitas vezes sai na rua e você vê pessoas ali que elas só querem ouvir um radinho no final de semana, elas só querem ver uma televisão, elas não efetuam leituras, e quando elas ficam diante de um problema, o que acontece? Elas não têm um primeiro momento, assim, vamos dizer, de uma solução, né? Elas não têm, assim, a capacidade que elas deveriam ter para poder, né, resolver um problema. E já que elas não têm isso, elas às vezes descontam no colega de trabalho, descontam na família, descontam tudo isso nos amigos, no namorado, na namorada. E aí que acontecem as brigas, né? As brigas, elas começam a ficar cada vez mais frequentes, porque a imaturidade, né, e a imaturidade intelectual são duas coisas, elas levam a pessoa a isso, né? A quando a pessoa, ela está diante de um problema, ela não consegue de alguma forma se acalmar, ela não consegue de alguma forma respirar um pouco. Não, ela explode, ela discute, ela não aceita o que uma outra pessoa diz. E a pessoa que fala alguma coisa, ela pode estar errada, mas às vezes tu tem que aceitar que aquela ali é uma limitação que a pessoa tem, né? A pessoa, de alguma forma, ela pode possuir ali muitas limitações e ela não pode te dar ali a resposta mais correta, né? Ela acaba ficando devendo ali uma resposta que você necessitava, e quando ela fica devendo, o que acontece?
a pessoa, ela se sente, né, mal, né? Só que quando ela tem a noção que ela ficou devendo aquilo, muitas vezes a pessoa não tem noção e ela acha que a resposta que ela te deu era a mais correta e não tinha nada de correto, né? Só que você, com a grandeza aí que foi te dada, né, de poder aí realizar 1 hora, 1 hora e meia de leitura, você acaba não entendendo isso. Você acaba muitas vezes levando aquilo como uma ofensa, né? E quando você leva tudo isso de alguma forma assim, como uma ofensa, aí que começa a surgir problemas. Porque você é a pessoa que estuda, você é a pessoa que está se desenvolvendo e você deposita alguma mágoa nessa pessoa que não estudou, mas que com uma boa vontade está tentando te dar uma resposta, né? Você tem a certeza que aquela pessoa não vai te ajudar, mas você coloca ali uma imensa grosseria na discussão, e quando você coloca, né, essa grosseria, o que acontece? Você acaba afastando essa pessoa que tem uma preocupação, que quer te ver bem. Você acaba afastando ela, você acaba muitas vezes tirando ela da sua vida por um tempo. E isso aí é ruim. É ruim porque essa pessoa te provou ali muitas vezes que ela gostava de você, e você começa a afastar as pessoas da sua vida por essas pessoas não te darem respostas, né? Então, o que eu poderia dizer para vocês é que vocês teriam, né, que de alguma forma deixar essas pessoas aí mais próximas de você. Deixa essa pessoa aí mais próxima de você, deixa essa pessoa aí pelo menos entender que você está numa busca, né? Que você está de alguma forma aí procurando se desenvolver, e que mesmo que você não concorde, né, com o que ela está dizendo, que foi importante, né? Foi importante essa pessoa ela dizer o que ela pensava. Pode sair totalmente aí fora da casinha, né, o que ela disse. Pode não ter assim nenhuma relação com o conhecimento, nenhuma relação com a busca pela verdade, nada. Mas essa pessoa de alguma forma ela procurou, né, levar uma solução até você. Então você, se quer, né, parecer uma pessoa aí que tem uma maturidade intelectual, você deveria aceitar aquilo. Você deveria olhar e dizer o seguinte: olha, eu acredito que essa pessoa está do meu lado, simplesmente isso. Ela não vai conseguir me ajudar, mas foi importante a tentativa, né? Agora, para fazer isso, para você chegar assim nesse nível, né, de conhecimento e de valor, né, porque tem um valor por trás disso, demora muito. Você vai ter que efetuar aí pelo menos aí umas 40 leituras de livros bons, né? Não é qualquer coisa. Você vai ter que ler coisa boa, e pelo menos aí uns 30 livros com temas aí pesados, e 10 livros que tenham ali uma certa dificuldade, que não possam ser aí leituras que você faça assim e se livre delas, né? Que você efetue uma leitura e depois você deixe de lado aí esse livro que você está lendo, para você depois nunca mais, né, ver esse livro, nunca mais querer saber um conceito que você aprendeu. Você simplesmente faz a leitura e deixa ele de lado, como se ele fosse uma história muito simples. E isso aí, gente, acaba prejudicando as pessoas, porque essas leituras assim
mais acessíveis, elas não te dão assim uma resiliência intelectual. Você precisa então ter um nível de resiliência intelectual para você começar a resistir a coisas, né, que tem um grau de dificuldade maior. Quando você não cria, né, essa resiliência, é mais difícil. Você precisa ser uma pessoa intelectualmente mais resistente, porque daqui a pouco aparece aí uma pessoa que não quer te ajudar e você acha que ela está querendo te ajudar. Não. Você tem que saber, né, ter o discernimento. Você tem que saber ali quando uma pessoa quer ajudar e quando a pessoa não quer. Ah, mas isso é difícil? É difícil. É difícil porque o processo de se conhecer, de você saber quem você é dificílimo. Imagina tentar conhecer uma outra pessoa. Só que a resiliência intelectual, ela te torna mais assertivo. Ela faz você perceber que tem pessoas que com certas atitudes, elas demonstram que elas não estão nem aí pra você. Quantas vezes você já parou aí perto de uma pessoa e a pessoa de graça assim soltou alguma ofensa, ela não gostou de alguma coisa que você disse ou que você fez? Isso é comum. E por que é comum? Porque isso aí é um comportamento de massa. O que seria o comportamento de massa? É simplesmente a pessoa, ela agir por impulso. Ela tem um impulso ali e pega e olha, eu vou pegar e vou agir dessa maneira e não quero nem saber, né? Não quero saber se essa pessoa vai gostar ou não. Eu vou agir daquela forma e depois, né, a pessoa acaba vendo as consequências. E por deixar, né, para poder fazer essa avaliação aí depois, por deixar pro momento assim mais tarde, né, a pessoa pegar e avaliar, olha, eu acho que eu agi ali de uma maneira errada. Ela deixa aquilo aí para mais tarde e muitas vezes nem volta, né, a ver o que ela acabou fazendo. Ela não pega assim e faz essa análise, né? Ela deixa ali aquilo ali em silêncio e ela não volta assim a pegar aquela situação e rever, né? E a pessoa que passou por aquilo ali, ela vai criando pequenos traumas, né? Microtraumas, né? E a soma de muitos microtraumas, né, vai acabar levando a pessoa a ficar mais próxima, né, de desenvolver um trauma. Porque num dia você tá na escola e você não vai fazer parte de um grupo, né? E quando eu falo fazer parte de um grupo, não é você ser uma pessoa assim que vai se juntar com outras pessoas pra não gostar de outras pessoas. Não. Eu falo na hora de fazer um trabalho. Você se reunir com pessoas para fazer um trabalho. E aí você não é escolhido por um grupo ali que facilitaria as coisas para você, né? Porque você teria uma função específica, as outras pessoas teriam suas funções e seria mais fácil fazer um trabalho. Não tem isso, né? E você muitas vezes tem que fazer, né, parte de um grupo ali que você não gostaria de fazer. Isso aí ajuda no desenvolvimento social? Não ajuda, porque o que ajudaria seria as pessoas fazerem trabalhos individuais, né? A pessoa pegar e fazer esses trabalhos aí sempre de maneira individual e com um prazo maior, mas é mais difícil disso acontecer. E isso acaba gerando, né, certos traumas, né? Porque daqui a pouco você teve que fazer o trabalho sozinho. E aí você se matou na hora de fazer um trabalho e outras pessoas se beneficiaram. Como pode ocorrer, né, o processo inverso. Você ir nas costas de outras pessoas, né, que realizaram o trabalho, porque essas pessoas acabaram sendo responsáveis. De repente você esqueceu que tinha que fazer aquele trabalho, né? Então a pessoa que toda hora ela é muito responsável, ela acaba ficando com toda essa carga, né, de fazer os trabalhos.
E aí ela vai chegar numa vida adulta possivelmente mais estressada, porque ela começa aí a perder, de certa forma, a credibilidade nas pessoas, que as pessoas sempre colocaram muita responsabilidade nos ombros dela, né? Cresce uma desconfiança e daqui a pouco a pessoa, ela começa a ter poucas relações, né? Ela acaba não colocando assim muitas pessoas ali na vida, ela acaba de repente ficando de alguma forma assim mais isolada, ela fica mais receosa, né, de a crescer na sua vida. Então, gente, quando você deixa aí de alguma forma ali de ter novos acréscimos, falo a crescer utilizando isso como neologismo, né? Vamos colocar esse a crescer como um acréscimo de coisas, né? Então, quando você deixa de acrescer no sentido de acrescentar, né, na sua vida, assim, novas relações, novas experiências, quando você se torna assim uma pessoa mais só, né, uma pessoa que de certa forma ali busca se isolar um pouco mais, ou quando vai no aniversário é mais distante, vai no churrasco, você não dança as músicas no churrasco, ou você vai numa festa e só fica bebendo de canto. Quando você deixa, né, de se dar uma oportunidade, né, de viver ali uma coisa ali que você deveria viver, né? Eu não falo pra você estar sempre animado e dançando e subindo na mesa, e não falo pra você chegar numa festa e pagar a bebida pra todo mundo porque você nunca fez isso, não. Eu falo, gente, de coisas palpáveis, tá? De coisas assim menores, de você se dar o luxo às vezes de dançar com uma pessoa, de você se dar o luxo de você dançar, ou de você sair um pouco da mesmice, né? Você se dá o luxo assim, não que isso seja viver, né, mas você dar uma oportunidade para você mesmo realizar aí uma coisa diferente, para você ali dançar com uma pessoa ali que você tava com vontade de dançar, né? Para você convidar essa pessoa ali, você de alguma forma acreditou que seria uma coisa boa, e você convida aquela pessoa ali para dançar, né? Simples assim, gente. Isso não significa que você vai acabar dançando com essa pessoa, né? Não significa que você vai de alguma forma conseguir, né, tirar essa pessoa assim pra dançar todas as vezes que você for numa festa, ou que você vai sempre conseguir tirar pra dançar a pessoa que você gostaria de tirar, né, nas festas que você for, não. Mas de vez em quando você tentar quebrar um pouquinho a cartilha, né? Se você tem uma postura assim mais isolada, assim, mais fria, se você é um lobo solitário, se você, sei lá, é uma pessoa mais racional, para você de vez em quando, e de vez em quando mesmo, uma vez aí a cada 17 dias, fazer uma coisa diferente. Porque quando você faz isso, você de certa forma vai ter o contato aí com sensações diferentes, né? Porque você está sempre acostumado a fazer uma tal coisa, e naquele dia você quer dançar uma valsa e você vai ali até as 3 da madrugada dançando,
e no outro dia você levanta os pés, você coloca ali os pés em cima da almofada, porque você não aguentou, né? Você dançou muito, né? Você não estava acostumado com aquilo, e no outro dia você não aguentou sair da cama. E de preferência, se você for fazer isso, lembre se no outro dia você vai ter folga, porque dançar cansa, desgasta, né? Então procure saber, olha, no outro dia eu vou ter folga, então vou pegar e vou aproveitar hoje para fazer coisas que eu não costumo fazer. Quando você faz essa escolha, é muito difícil aí você se arrepender, porque você pega e de alguma forma, né, modifica coisas na tua vida. Você quebra a rotina de uma maneira drástica. Você acaba te dando, né, possibilidades para num outro dia você se sentir assim, vamos dizer assim, mais zerado, né, em relação a estresse e preocupações, porque simplesmente você mudou um pouquinho um chip, você fez uma modificação, você de alguma forma tira um chip ali de muito foco, de muito estudo, de muita determinação na hora de buscar a verdade, de muita consciência no processo educativo, para você fazer uma coisa mais light, uma coisa que vai te recompensar mais, né? Vai acabar recompensando certos mecanismos da tua vida. E aí, isso aí vai te possibilitar continuar nessa sua jornada. Porque a vida intelectual, ela é isso, gente. Ela está muito mais ligada à transpiração do que capacidade intelectual. Às vezes a pessoa de repente tem uma grande capacidade intelectual, mas ela transpira muito pouco, né? Ela não baixa muito a cabeça para estudar. Ela vai desenvolvendo ali certas coisas muito interessantes. Ela faz isso numa quantidade menor de tempo, mas às vezes ela deixa de escrever 3 livros, às vezes ela deixa de fazer aí 40 palestras. Ah, mas se essa pessoa ela é rica, bom, não tem problema se ela é rica ou não. Se trata do quanto que ela pode fazer, né? O quanto que ela pode fazer pela sociedade. E vamos de novo, né, usar o acrescer no sentido de acréscimo, utilizar esse acrescer como um neologismo, né? No sentido da pessoa ela conseguir levar para as pessoas uma coisa que é difícil de ser copiada, né? Uma coisa única. E voltamos, né, a outras coisas que nós já falamos, né? Que é a única maneira de você conseguir encontrar mais singularidade nas coisas que você faz, a única maneira de você não se tornar uma cópia, de você não acabar sendo mais uma pessoa, né, que é levada como o sistema quer, né, para cima e para baixo, para consumir o que o sistema quer, para de todas as formas fazer exatamente o que o sistema espera de você, né? Espera que você vá semanalmente aí em festas, espera aí que 2 vezes na semana você encha a cara, espera que você escute músicas onde o refrão aparece 12 vezes. Então, para você de alguma forma conseguir quebrar esse ciclo, para você conseguir não ser totalmente conduzido pelo sistema, porque assim, na hora que você for comer, se você for comprar comida no açougue, você está de alguma forma ajudando o sistema.
você não ajudaria o sistema como? Você indo numa floresta com arco e flecha e caçasse um animal para você comer. Agora, quando você vai no açougue comprar ali a carne prontinha, para você assar, no caso, né? Você está ajudando o sistema. O que eu falo, gente, é que existem maneiras de você ajudar o sistema, menos de você fazer as coisas assim um pouquinho diferentes, de você de alguma forma, por ter escolhido aspectos aí voltados à unicidade, você conseguir levar isso para outras pessoas e modificar a vida de outras pessoas. Você dar a elas uma probabilidade maior delas aumentarem a capacidade delas intelectual para elas, né, seguirem esse caminho do conhecimento, esse caminho onde elas vão encontrar aí mais liberdade, onde elas vão encontrar mais felicidade, onde, quando elas tiverem a oportunidade de encontrar pessoas aí num bolinho de amigos, elas vão ser aquelas pessoas que às vezes ficam dando soquinho no braço, ou ficam empurrando, ou ficam largando piadinhas, ou ficam falando de assuntos que todas as pessoas falam o dia todo, ou muitas vezes perguntar como é que tá o tempo, entende? Essa pergunta aí sobre como é que tá o tempo, infelizmente é uma falta total de assunto, é uma falta total de conhecimento, gente. Então, para você acabar aí não sendo essa pessoa que fica aí repetindo padrões, repetindo falas, para você encontrar assim um pouquinho, né, um pouquinho mais de liberdade, só assim, gente, só você procurando esse aspecto aí da singularidade, que só vai ser encontrado mesmo, né? Você só vai encontrar isso quando você faz uma escolha, quando você opta, né, pela vida intelectual. Ah, mas aí você acha que isso aí tem algum incentivo, assim? Você pensa que um partido, um governo vai pegar e vai incentivar as pessoas a alcançar isso? Não. Porque essas pessoas que estão num partido ou que estão em qualquer governo, elas não estão nem aí para isso. Elas não têm capacidade para chegar a essas conclusões, porque não existe diploma para político. E se não tem diploma para político, é mais difícil a pessoa, né, pegar e ela chegar a esse tipo de conclusão, entendeu? Então, por essa razão, você não vai encontrar de maneira alguma incentivo. Tu não vai encontrar assim grupos de pessoas, tu não vai encontrar comunidades, tu não vai encontrar livros com páginas abertas na tua frente. Você não vai ter essa sorte. Você, nesse caso, só vai ter uma possibilidade: fazer todos os dias a sua sorte. É você todos os dias, de alguma forma, se forçar a fazer uma coisa diferente. É você procurar leituras, é você fazer marcações em livros ou anotações em cadernos, tá? Ouvir palestras. E quando eu falo dessas coisas, eu falo de coisas boas, tá? Pessoas aí que se propõem aí a falar aí sobre temas bons, temas aí que te ajudem, né, a se desenvolver, a você se tornar assim algo maior, né? É você assim procurar aí o conhecimento e também, né, de alguma forma nessa procura, você pegar e simplesmente viver, né,
o conhecimento. Que às vezes a pessoa, ela pode pegar o conhecimento, vou ali, vou fazer um trabalho de escola, pum, nunca mais, né? Então, elas podem, né, pegar e elas podem, assim, as pessoas, se elas pegam e largam ali um trabalho de escola, ela fez um trabalho na escola e largou, um trabalho que eu falo, um trabalho que seja bom, né? Pense assim num trabalho assim que seja significativo, né? A pessoa, ela foi dito pra ela assim que ela tinha que fazer um trabalho, e esse trabalho realmente podia modificar muita coisa na vida dela, só que ela faz por fazer, né? Ela faz pra passar de ano, que também é uma expressão horrível, né? Fazer trabalho pra passar de ano. Não, passar de ano, se tu estiver vivo, tu vai passar de ano, né? Então, mas vamos dizer passar de ano no sentido de aprovação e essas coisas, né? E a pessoa, o que ela faz? Ela deixa de aproveitar aquilo. E ela vai deixando de aproveitar muitas coisas, né? Muitas oportunidades. Eu não vou dizer que esse trabalho aí tenha todas as respostas, né? Mas dá a possibilidade da pessoa iniciar a vida intelectual. E aí ela pega e ela faz aquilo ali por fazer. Ela simplesmente pega, né? E ela faz aquilo ali para se livrar, né? Ela pega e, olha, eu preciso fazer isso aqui para me livrar, e deu. E às vezes põe até fora, né, o trabalho. Isso acontece muito, tá? Quando na verdade o que a pessoa tem que fazer é ter a maturidade intelectual para abraçar aquilo ali, né? Para pegar aquilo ali e iniciar o processo da vida intelectual. Ela tem que aproveitar, né, aquela oportunidade ali para começar um processo de verdade na vida dela, né? Porque hoje as pessoas assim, elas perdem essas oportunidades. É como se fosse as oportunidades assim, elas estivessem na direção contrária de uma cachoeira que tem uma velocidade muito alta, né? E você tivesse ali com as mãos ali presas a uma corda e tivesse que nadar com um braço só, né? Aí você cansa, você começa a sentir dor num dos braços, e aí você troca, começa a nadar com outro braço, e você vai fazendo isso. Você vai fazendo isso aí muitas vezes, e o que acontece? Você fadiga e pum! Você cai da cachoeira, né? Então, gente, não tem um incentivo. Você o tempo todo luta contra essa cachoeira com essas condições que eu falei, né? Você não tem incentivo, então você tem que nadar. E a cachoeira também você pode ver como o número de pessoas que ao longo da vida elas fizeram isso. Essa cachoeira aí vinha com muita força contra elas. A cachoeira ali no sentido de ela fazer um trabalho só para passar de ano. Então a cachoeira quer que ela faça o trabalho para passar de ano. Ela quer que siga aquela correnteza, né? Aquela corrente de água. Só que ela deveria fazer o caminho contrário, né? Deveria ali fazer muita força assim para fazer as coisas ali de uma maneira assim mais significativa, mais verdadeira, né? Mais valorosa, né? E a pessoa, a maioria, né? Pode botar aí mais de 80% vai fazer isso, vai se deixar levar pela cachoeira. Então, resta saber aí
se você vai ser a pessoa que vai fazer muita força aí contra essa corrente, né? Pode chamar essa corrente aí de sistema, pode chamar aí essa corrente do processo automático que as pessoas fazem, um processo ali que as pessoas elas acabam fazendo aí pra passar de ano, né? Pra se livrar da escola, pra pegar um diploma, se livrar da faculdade. E é sempre assim. Agora, pra você nadar contra essa cachoeira, vai ser assim, gente. Você vai nadar com um braço, se segura numa corda, e com um braço ali você vai fazer força todos os dias para você ler aí 2 páginas de um livro difícil, tá? Para você no final se afastar aí de desenvolver uma melancolia, se afastar aí de desenvolver um estado depressivo, se afastar de desenvolver aí um estado melancólico. Então você vai todos os dias se deparar com isso aí. E é um processo de tristeza muito grande. Porque imagina que todo mundo não nasce com essa capacidade e que todo mundo precisaria fazer algo assim, e esse algo normalmente não te dá retorno financeiro. Num país onde o custo de vida ele está muito alto, gente. Está muito alto hoje viver no Brasil. Então, se o custo de vida ele está mais alto, você precisa ganhar dinheiro. E aí você vai todos os dias parar aí meia hora, 1 hora do seu tempo para ler 2 páginas de um livro difícil e sem ter aí retorno. E você não tem a noção de que fazer isso aí te afasta de problemas voltados à melancolia, a estado depressivo. Você não tem a mínima noção disso. Então você, no caso, faria isso aí meio que por fazer, né? Vou fazer ali, vou ver no que dá. E você precisando ali de grana, e você precisando se curar. Então é meio que um grande desafio, né? Um desafio ingrato, né? Porque você pode acabar fazendo tudo isso e não achar a cura. Você pode fazer tudo isso aí e não achar 1 centavo no final desse processo. Então basta você saber se mesmo sem essa recompensa, né? Sem você achar, vamos dizer assim, esse pote de ouro, se você faria essa escolha, né? Se você seria sincero com você mesmo, né? A ponto de fazer um teste. Olha, eu vou fazer um teste ali, vou ver se isso aí é pra mim. Se eu perceber que não é, largo ali em 2 meses. Pum, larguei. Tá, eu vi que não é pra mim, vi que só que é uma coisa difícil e você pode achar que isso aí é coisa de louco. Não tem problema. Mas você tentou, né? O problema é que a maioria desiste antes de tomar essa escolha. A maioria já coloca aquilo ali como uma impossibilidade e nem tenta. Eu entendo as pessoas que estão passando aí por dificuldade financeira e elas acabam não fazendo, né, um curso assim, acabam não optando aí por se desenvolver de maneira intelectual. Isso aí é bastante comum. Agora, quando a pessoa aí, ela tem uma possibilidade dela procurar, sim, conhecimento de verdade, dela procurar, assim, maneiras de lidar melhor com a realidade, então a pessoa, ela precisaria pelo menos tentar. Eu não sou aquela pessoa assim que acredito que uma pessoa que optou aí por não ter aí algum tipo de vida intelectual, que ela deva ser castigada. Bem pelo contrário.
eu acredito que essa pessoa, ela tem que fazer uma escolha. Se vai ser uma escolha boa para ela ou não, aí é outra coisa, né? Agora, como eu falo, se você procura aí um processo aí de singularidade, se você procura assim alguma coisa significativa, alguma coisa valorosa, então você só vai conseguir quando você fizer essa escolha, entendeu? Você só vai conseguir quando você tiver essa atitude. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, comente o que você achou, compartilhe com seus amigos, indique esse vídeo para seus amigos. Se você já é inscrito no canal, verifique se você ainda está inscrito. Às vezes a pessoa é desinscrita. Ative, né, o sininho de notificações. Às vezes a pessoa também acaba tendo aí o sininho desativado. Então verifique se ele ainda está ativado. E espero, né, que o quanto antes você começar a entender que o conhecimento ele deve fazer parte da sua vida, que isso aí te traga resultados que você deseja, né? Não resultados assim que o sistema quer que você tenha, né? Porque o sistema ele sempre vai atrelar suas conquistas a resultados financeiros. As suas conquistas sempre vão ser atreladas ao que você tem e não ao que você pode, né, fazer. E isso é difícil de você entender, porque normalmente é assim. Normalmente as tuas conquistas, elas são menosprezadas, elas são colocadas às vezes na lata do lixo por pessoas assim que elas não estão assim dispostas a pagar o preço que você pagou, né? Então, a única maneira assim de você poder fazer isso aí, né, de uma maneira mais pura, de você poder fazer isso aí de uma maneira mais verdadeira com você mesmo, de você poder olhar para trás e saber que você conquistou alguma coisa mesmo, que você não ficou ali sendo a sombra de uma pessoa ali que teve sucesso, porque às vezes acontece isso. Às vezes você acaba sendo uma sombra, né? E esse processo de sombra também é perigoso, né? Porque de repente você foi sombra de uma pessoa que realmente se desenvolveu. Só que você não se desenvolveu. E daqui a pouco essa pessoa parte dessa para uma outra, né? Daqui a pouco ela bate as botas, daqui a pouco ela sai desse mundo. E você de repente tem que assumir o lugar dela. E aí você não tem a capacidade. Então, para você ser verdadeiro você mesmo, procure se desenvolver. Procure ter mais capacidade a cada 3 dias. Procure a cada 3 dias aprender uma coisa nova. Ah, aprendi só um conceito? Não, aprendeu. Aprendeu um conceito. Ah, aprendi a costurar? Aprendeu. Ah, aprendi a fazer ligação para um país em que é muito distante de onde eu moro. Interessante, aprendeu. Os conhecimentos, eles têm vários pesos? Tem. De repente esse da ligação aí, ele tem um peso menor. Se no futuro aí você não for fazer outras ligações para países distantes. Mas naquele momento ali foi interessante aprender aquilo, porque você queria fazer uma ligação, ou porque você achou que durante um mês você ia fazer ligações para países que ficam a uma distância muito grande de onde você mora, tá? Então, gente, esse vídeo ele ficou longo, mas a ideia aqui foi tentar aí, de maneira bem simples, trazer coisas aí que as pessoas, infelizmente, elas não estão pensando todos os dias. Elas estão deixando essas coisas aí passarem, e daqui a pouco passa mais um pouco, e daqui a pouco passa mais outro pouquinho, para as pessoas assim não perderem oportunidades, que sempre tem uma oportunidade, gente, para você conseguir desafiar a cachoeira,
A cachoeira, gente, ela é forte. Ela é terrivelmente forte. Essa cachoeira, ela o tempo todo, ela vai querer te levar para um local aí onde você vai ser engolido. Ela te arrasta. Então, para essa cachoeira aí, ela não te causar assim um dano significativo, para essa cachoeira aí, ela não te levar para lugares da onde você não consiga mais voltar, né? Daqui a pouco você foi arrastado pela cachoeira e você encontra aí na sua vida um problema de ordem financeira. E aí você faz tudo como foi colocado para você fazer. Você é aquela pessoa assim que, olha, eu passei ali por muitos períodos de festa, ou então eu fiquei ali utilizando 20% aí do meu tempo para somente assim para relacionamentos, tá? E deixou de lado aí o desenvolvimento pessoal, deixou de lado aí o tempo que você tinha para fazer um curso, ou o tempo que você tinha para fazer uma faculdade, tá? Ou então deixou de lado o tempo que você tinha para se desenvolver. Você foi deixando essas coisas para trás. E aí você foi conduzido por uma cachoeira. E daqui a pouco você despenca. Você cai assim de um alto de uma cachoeira. E você bate em muitas pedras nessa queda, né? Para você conseguir retornar pro início da cachoeira, gente, é difícil. É muito difícil, tá? Porque a paulada, gente, ela é forte. O que é a paulada? A paulada é o produto final, né? É aonde você ser arrastado pelo sistema te conduz. É aonde você foi levado depois aí que você foi arrastado pelo que tu via na TV. Você só seguia o que os professores falavam, mas nem sempre verificava o que os professores estavam dizendo. Você seguia o que a sua família dizia, mas você não procurava a verdade. Você trabalhava em casa e seu marido e sua esposa saíam para trabalhar e você fazia tudo o que eles queriam. E você não tinha 10% do tempo para fazer as coisas que você precisava fazer para você mesmo. Você precisava ali ter 50% do tempo para você e você não tinha, você só tinha 10%. Então, a soma disso tudo é terrível, gente. Imagine uma pessoa que tem 50 anos e ela viveu 20 anos da vida dela em função de uma outra pessoa. Quanto tempo ela perdeu na hora de se desenvolver? Ela não fez um curso, ela não procurou de repente aprender um idioma. Eu sempre falo, né? Aprender o idioma não é a solução de tudo. Mas de repente, para aquela pessoa fosse interessante. De repente ela tinha um talento, né? Ou então ela tinha um processo de transpiração muito grande na hora de estudar, que ela era aquele tipo de pessoa que se ela ficasse ali todos os dias se dedicando, ela poderia se tornar uma professora de idiomas. Então, a pessoa não sabe das capacidades dela e às vezes ela faz isso, às vezes ela se dedica muito a um marido, a uma esposa e ela se anula, gente. Se anular no amor é uma coisa importante? É uma coisa importante. Só que você não pode ficar o tempo todo se anulando. Você não pode ficar o tempo todo deixando de fazer as coisas que você tem que fazer. Você não pode ficar o tempo todo aí deixando as coisas passarem por você e você não dando bola. Você não pode ficar o tempo todo perdendo oportunidades. Você não pode ser conduzido por uma cachoeira muito forte. Você precisa ter maneiras para você não deixar essa cachoeira te arrastar. E eu sempre digo, curso de orientação a leituras é o que eu tenho para te oferecer. Um curso onde eu vou indicar 4 livros para você,
onde você vai fazer o pagamento de R$90 para fazer o curso e vai investir R$200 nas leituras, nas 4 leituras que eu vou falar para vocês. Você efetua a compra dessas leituras ou em sebo ou em livraria. Eu falo R$200 porque você vai conseguir comprar esses livros numa livraria. Se você tiver R$200, você compra esses livros, tá? E os R$90 para investir no curso. Quantas vezes você já jogou R$300 no lixo? Eu conheço pessoas que gastam isso aí em 2 semanas, gente, levando a namorada num motel e depois levando a namorada num restaurante. E às vezes as pessoas brigam e nunca mais conseguem se olhar nos olhos. Então, gente, se você parar para pensar, você já jogou muitos R$300 fora. Se você não quer jogar mais R$300 fora, invista R$200 em leitura e invista R$90 no curso de orientação à leitura, onde você vai aprender temas importantes que você vai poder levar para toda a vida, onde você vai aprender conceitos importantes, onde você vai fazer leituras significativas de autores que têm um pensamento que serve para toda a vida. Há pensadores assim que vão ter um pensamento que em determinado tempo aí não vai servir? Vai. Tem pensadores que fazem teorias voltadas para o momento em que eles estão vivendo. Naquele momento que eles estão vivendo serve. Mas esses livros que eu vou indicar para vocês possuem coisas que você pode pegar daqui a um tempo, efetuar a leitura novamente, que vocês vão perceber que faz parte da realidade, tá? Que faz parte do nosso dia a dia. As leituras, elas estão de acordo com a realidade que nós estamos vivendo, tá? Mesmo que sejam leituras que foram criadas aí há 200 anos, 300 anos atrás, não importa. Não está vinculado assim à questão do tempo, né? Não está vinculado assim à questão de há quanto tempo a coisa foi feita, a validade. Mas sim na capacidade que a pessoa teve na hora de fazer aquele tema. Se ela teve muita capacidade, ela obteve muito sucesso. E certas coisas que ela escreveu podem até perder o sentido ali em alguma parte do tempo. Não tem problema. Só que tem coisas que valem, né, para a vida toda. E pelo que eu vi, esses autores, o que eles escreveram, a soma de tudo que eles fizeram está bastante de acordo com a nossa realidade e com coisas que vão acontecer assim daqui a 200, 300 anos, mas que mesmo que elas aconteçam assim muito tempo depois, que o pensamento deles vai permanecer forte nessas épocas, entendeu? Por quê, gente? Porque o pensamento, ele não costuma ter grandes mudanças, tá? O pensamento, ele não costuma ter aí grandes modificações. Não. O pensamento, ele é assim. Ele não possui assim mudanças drásticas, né? Ele não possui assim trocas assim muito grandes assim de um pensamento entre épocas, né? Tem criação de conceitos, tem criação de teorias, tem, isso aí tem bastante. Mas assim, o pensamento de certas coisas não muda, gente. Você vai encontrar assim coisas que Aristóteles fez que servem para hoje. Você vai encontrar coisas aí que Nietzsche escreveu que servem até hoje. Você vai encontrar coisas muito antigas que elas fazem sentido até hoje. Por quê? Porque o pensamento não mudou muito. E o quanto antes você começa a aprender aí sobre esse pensamento, quanto antes aí você fica mais próximo da verdade,
o quanto antes aí você fica com munição, né, para poder lidar com essas coisas, melhor, gente, porque você não vai ter assim arrependimento. Você não vai ser uma pessoa assim que folheou aí 50 folhas de um livro e você vai se sentir de alguma forma arrependido. Não. Você não vai ser uma pessoa que vai encontrar assim grandes arrependimentos por você ter estudado autores de relevância. Não, não vai. Não tem como isso acontecer. É impossível que isso aconteça. Novamente, dizer para vocês, o pensamento ele se modifica pouco, tá? E quando se coloca coisas de um autor que já falou sobre assuntos aí há muito tempo e elas têm validade até hoje, você pode ter certeza que vai ter validade para sempre, tá? Muito difícil assim um autor que se dedicou bastante no desenvolvimento aí do conhecimento, de teorias fortes, tá? De crenças fortes. Muito difícil uma pessoa aí que se dedicou aí bastante na hora de fazer essas coisas, dela simplesmente de uma hora para outra deixar de ser lida. Não é assim. Não importa aí o quanto que a ciência avance, não importa aí o quanto que comecem aí a ter carros mais modernos, casas mais modernas, tratamentos mais modernos, motocicletas mais modernas, ônibus que eles sejam aí mais elaborados, não importa. Mesmo que tudo isso aí comece a ganhar um alto grau de sofisticação, o pensamento dessas pessoas, desses grandes autores, não vai deixar de ter validade. E você entendendo isso, entendendo a profundidade do pensamento, você vai realmente estar mais próximo aí da verdade. Você vai estar mais próximo aí e ter menos aí arrependimentos, né? Você vai se arrepender aí menos na hora aí de fazer escolhas. Você vai acabar se tornando aí uma pessoa mais assertiva. Você vai acabar se tornando aí alguém singular. Então eu torço que essa singularidade, gente, ela o quanto antes faça parte da sua vida. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final.